Olha aí, pessoal, estamos aqui. Essa semana a gente vai trabalhar aqui com o Microsoft Excel. Bastante gente já conhece o programa, sabe como é que ele funciona. É bom que saiba mesmo, porque é um dos programas mais importantes aí do pacote Microsoft Office 2007. É um programa utilizado aí para cálculos, principalmente no setor financeiro. E o que a gente vai ver hoje aqui e durante toda essa semana, nessa série de vídeos, são algumas opções avançadas do programa para a gente poder fazer algumas atividades especiais. Principalmente aquelas que facilitam aí, o trabalho de entrada de dados nas planilhas, que é uma coisa difícil de fazer, ficar redigitando dado todo momento é pouco produtivo, né? Então a gente vai usar algumas ferramentas especiais para fazer esse trabalho, principalmente utilizando os formulários. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha simulada de orçamento de serviços de informática que vai servir como uma fichinha, que depois eu ia imprimir e entregar aí para os meus clientes. O que eu tenho aqui então? Eu tenho aqui um orçamento de serviços de informática, onde eu vou colocar os dados do cliente, desde o nome até o telefone celular aqui embaixo, uma descrição do serviço que foi feito para ele, quantidade, valor, calcular aqui o subtotal com base nos valores. Também vou calcular desconto ou acréscimo, dependendo da condição de pagamento, se for à vista ou a prazo. Aqui eu tenho só o modelo da planilha formatado, que inclusive vai estar aí no blog para vocês fazerem o download, tá? Mas por enquanto eu não fiz nada de fórmula, não acrescentei nada, é só texto mesmo. A primeira coisa importante a fazer é organizar bem a planilha para que as coisas possam funcionar certinho. Então o que eu fiz? Deixei aqui o orçamento na primeira planilha, tá aqui, ó. Lá embaixo, tá? Deixei os nomes dos clientes já cadastrados aqui numa segunda planilha, nomes de clientes simulados, é lógico, né? Tá aqui, certo? Os endereços, tudo certinho, com diferença. E como eu posso atender mais de uma vez o mesmo cliente, eu já vou deixar todos eles cadastrados e depois eu reaproveito esses nomes. Ou seja, cadastrei eles aqui uma vez, depois eu vou reaproveitar esses nomes quantas vezes eu quiser. Os serviços que eu tenho à disposição para os clientes estão aqui numa outra planilha, uma planilha só de serviços. Olha aqui, ó. Tenho aqui a descrição dos serviços, né? E os respectivos valores aqui também. Então, eu tenho o orçamento propriamente dito, que é aquilo que eu vou imprimir e entregar para o cliente, o cadastro dos clientes em separado e o cadastro dos serviços em separado também. Mesma coisa, vou fazer, na verdade, esse serviço várias vezes, então eu já deixo tudo cadastrado para não ter que ficar digitando toda hora. Serviço de formatação, R$80. Deixo aqui e mando o próprio Excel vir buscar essa informação para mim, tá? Então vamos lá. A planilha está aqui, o que eu vou começar fazendo? Um controle de formulário para ir buscar as informações dos clientes. Só que para isso, olha, no Excel eu tenho aqui as abinhas superiores. Para trabalhar com formulários, eu preciso de uma aba que por padrão não é exibida aqui. Então a primeira coisa é ativar essa aba especial que é a aba desenvolvedor. Isso a gente faz aqui no botão Office, dá um clique aqui. Lá embaixo, ó, tenho as opções do Excel, certo? Vou vir aqui e marcar essa opção aqui, ó, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Um clique aqui. Ok, aqui embaixo, voilá, está aqui, ó, desenvolvedor. As coisas que eu preciso para essa planilha estão aqui, que são os controles, né, de formulário, todos eles aqui certinhos, depois a gente vai ver um por um. E macro também, porque eu vou dar uma limpada nessa planilha conforme eu for fazendo o trabalho com ela, tá bom? O que eu preciso aqui para arrumar o nome do cliente é um controle de formulário, que eu venho aqui na aba desenvolvedor, pego aqui no inserir, que é esta aqui, ó, a caixa de combinação. A caixa de combinação ela cria uma lista, igual quando a gente escolhe tamanho de fonte, por exemplo, nos programas como o Word, por exemplo. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, na aba início. Isso aqui, ó, é uma caixa de combinação. Eu escolho e acontece uma alteração, tá ok? Então vamos lá, de volta, vou marcar aqui onde eu vou colocar ela, vou lá no desenvolvedor, pego aqui no botãozinho inserir os controles de formulário, escolho caixa de combinação, não acontece nada, certo? Venho aqui na minha tela, dou um clique, aparece esse botão gigante aqui, que vai ser transformado depois na caixa de combinação. Primeira coisa, arrumar o tamanho dele. Ponho aqui nos pontinhos brancos, dou uma achatada nele ao máximo, ó, não vai mais que isso, tá bom? Pego ele aqui pelo meio dele, arrasto até onde eu quero. Vou encaixar aqui certinho, onde tem que ficar o nome do cliente.
tá? Só que eu deixei todo esse espaço aqui porque tem cliente que tem o nome meio longo, então eu vou dar uma esticada nela ali pelo pontinho branco também. Olha aí, pronto, encaixou o controle. Pode ver que tem uma diferencinha mínima aqui entre o tamanho mínimo do controle e o tamanho mínimo da linha, né? Vocês podem vir aqui, ó, onde tem o número da linha, clicar na linha divisória e dar uma ajeitadinha aqui, ó. Beleza, só para ficar mais certinho e não ficar o controle escapando da tela. Esse controle está inserido na planilha e ele já está funcionando, ó. Posso até clicar no botão e ele abre uma lista vazia, mas abre, tá? Para encaixar os nomes dos clientes que estão aqui, ó, nessa outra planilha, na planilha de clientes, olha os nomes das moças aqui, certo? Para eu colocar ele dentro do controle aqui de formulário, da caixa de combinação, eu tenho que fazer o seguinte, dou um clique nele aqui com o botão direito do mouse, desce essa listinha de opções, ó, e para inserir as informações dentro da caixa de combinação, eu venho aqui no formatar controle, certo? Então, botão direito nela, formatar controle, abre essa janelinha aqui. O intervalo de entrada, que é a primeira opção aqui em cima, determina o que vai aparecer dentro do controle. Então, o intervalo de entrada é o mais importante. É só clicar nesse botão vermelhinho aqui, ó, botão esquerdo do mouse, botão normal, dou um clique aqui, ele fica reduzido lá em cima. Eu vou daí lá na planilha de clientes, pode ver que continua lá no alto da tela, não sai, tá? E seleciono o que eu quero que apareça dentro da caixa. Eu quero todos esses nomes. Só que eu quero também uma opção para deixar sem nome nenhum. Então, eu começo nessa linha em branco aqui a marcar, ó. Clico, seguro, venho puxando, marquei tudo. Da linha em branco aqui, antes do primeiro nome, até o último. Já estão as 5 moças ali. Olha aqui, ele já faz a codificação para mim, que ele veio na planilha de clientes, pegou da célula A4, que é essa, ó. Os símbolozinhos de dólar é só para travar a célula, né? Até o A9, que tem o último nome ali da última moça também. Selecionei tudo, volto aqui no botãozinho vermelho, dou um clique, pronto, está preenchido já o intervalo de entrada. Para fazer o vínculo da célula é o seguinte, clica aqui dentro, um clique só, ele volta a exibir minha planilha lá atrás, e é assim. Os controles de formulário, eles são flutuantes, então ele está boiando na minha planilha, ele não está anexado nela. E todo controle de formulário precisa ser vinculado, quer dizer, ligado a uma célula da planilha. Então, o que eu ponho ali no vínculo da célula? Coloco o seguinte, ó, esse controle está em cima das células C3, olha aqui, ó, linha 3, que é onde a gente está, D3, E3, F3 e G3. Todas essas células estão embaixo do controle. O ideal seria vincular o controle aqui, a caixa de combinação, a uma dessas células. Qual delas? Tanto faz. Eu prefiro vincular na primeira, que fica mais fácil para eu lembrar. Sempre que eu faço controle, faço o vínculo na primeira ou na última célula que seja, fica mais fácil para a gente lembrar depois onde que ele está vinculado. Então, eu vou pôr na primeira, que está aqui embaixo dele. É a célula C3. Venho aqui, C3, acabou. Linhas suspensas é quantas linhas vão ser exibidas no controle quando ele for clicado. Olha bem, eu tenho 5 nomes ali na minha lista, mais a linha em branco. Então, seriam 6 linhas o mínimo, tá? Posso pôr mais, porque daí se eu aumentar ali também, inserindo outros clientes, já está as linhas suspensas, tá? Mas por enquanto eu vou deixar certinho. São 6 linhas que eu tenho lá, vou deixar 6 linhas suspensas. Dou um OK. Pronto, clicar aqui em qualquer lugar em branco para tirar as marcações dele. E olha aqui, os nomes na tela. Olha lá, todas as moças estão aqui agora. Quando eu quiser selecionar um cliente, ao invés de digitar, só dou um clique aqui, ó. Pronto. A Angelina Jolie me chama toda semana para arrumar o computador dela. Então, ao invés de eu ficar digitando aqui toda semana Angelina Jolie, eu só escolho ela na lista. Porque ela já está cadastrada lá na planilha de clientes. Aqui, ó. Certo? Com todas as informações. Então, ao invés de eu digitar sempre, eu só escolho aqui na listinha. Agora, o próximo passo é fazer o seguinte, escolher o nome dela e automaticamente o Excel fazer o preenchimento aqui dos demais dados, que já estão cadastrados também lá na planilha de clientes. Então, eu não vou digitar nada, só cadastro uma vez e reaproveito. Tá ok? Então, fiz aqui o controle, certo? Caixinha de combinação. Próxima etapa, fazer o Excel transferir os nomes para cá. Olha a linha em branco, ela fica aqui também. Quando eu não quiser deixar o nome de ninguém no orçamento, eu clico na linha em branco, acabou, fica vazio, tá? Por isso de deixar ela ali certinho também para fazer a análise da planilha.
Vou recomendar para vocês que baixem a planilha, que não vai ter o controle nela, vai estar limpinha do jeito que a gente começou aqui no vídeo, e tentem fazer aí para vocês aprenderem certinho. E amanhã eu coloco aqui a segunda parte, mostrando como é que puxa as informações para os demais campos. Tá ok? Abraço!